Léo, boa tarde. Gabriel Reis, revista Placar. A gente teve um gol seu de falta na véspera da convocação. Eu queria que você falasse um pouco da importância, né, de um jogador que saiba bater falta e te perguntar também se você está treinando aqui também na seleção um pouco de falta e tem até inclusive o Maestro Júnior aqui, que é um grande professor também. Quem que você sempre teve como inspiração? Bom, a gente tem muitas e muitas referências dentro do Brasil e fora de muitos jogadores que são maestros na cobrança de falta, desde Júnior a Ronaldinho, Zico, Messi. Você pode fazer uma lista que ela vai ser muito longa, mas eu tive um grande período de aprendizado também com o Davi Luiz no clube, que me ajudou muito nesse processo de bater falta, até porque eu não era cobrador, então ficava um pouco acanhado, até por ser zagueiro, mas ele foi um dos caras que me ajudou também nesse aspecto e falava que eu tinha que treinar, porque eu tinha uma certa precisão e poderia ajudar o time, então foi o que eu fiz e tento fazer sempre que eu posso, tento ajudar, tento treinar e tem que treinar ainda muito mais para que eu possa contribuir de alguma maneira. Léo, aqui. Tô chegando aqui no treino da seleção brasileira. Essa seleção que não tá convencendo, tá difícil. Ainda perdeu o Wesley, né? Pra mim foi um dos melhores em campo, ao lado do Luiz Henrique. Cara, tô chegando aqui e é inacreditável o que aconteceu na seleção do Equador, tá? É inacreditável o que o Gonçalo Plata falou. Tentando aí inverter a culpa pro Flamengo. Inverter a culpa para a imprensa, inverter a culpa para todo o entorno, para a torcida. Ele invertendo a culpa para tudo relacionado a Flamengo. É inacreditável. Vou mostrar para vocês aqui a declaração do Gonçalo Plata após o jogo lá do Equador, que ele deu uma assistência sem querer, né? Matou a bola, né? E aí o atacante fez o gol, mas se fosse ele, de repente ele perderia até esse gol, né? E aí a gente teve o Gonçalo Plata falando sobre o que está acontecendo na seleção do Equador e no Flamengo, né? E aí, cara, é inacreditável. É inacreditável o que o Plata falou. Olha só, acompanha aqui. Olha só. Ele deixando claro, né? Cara, vou falar para vocês, depois dessa declaração aqui, depois de deixar de seguir o Flamengo, depois de ser cobrado pelo Angelim, ídolo do Flamengo, a torcida toda revoltada, o cara, ao invés de ficar quieto, né, apagou um monte de foto com a camisa do Flamengo, ao invés de ficar quieto, ele vem e afronta ainda mais. Olha só. Gracias a Dios, pues tengo la oportunidad de estar aquí, vestir la camiseta de la selección. Para mí siempre va a ser un honor, como le digo siempre, estar con los muchachos aquí, pues me hace olvidar de todas las cosas que están pasando fuera de mi entorno donde está mi equipo, entonces por ese lado estoy muy contento. Faz esquecer das coisas que estão acontecendo. Então faz-me esquecer das coisas que estão acontecendo no meu entorno, né? Ele querendo alegar que jogar na seleção do Equador faz esquecer todas as coisas que estão acontecendo no meu clube, no meu entorno. Ou seja, a culpa é de todo mundo. Ele tá o certo, as notícias que saem que levam a mulher para concentração, o técnico falando que ele não consegue se integrar e que quem não tiver comprometimento não vai jogar. Tá todo mundo errado, né? Tá todo mundo errado. Cara, aí solta print, todo mundo fica chateado. O próprio elenco, que antes brincava e achava folclórico, negócio, chegar atrasado no treino, já não vê da mesma forma. Então, cara, é uma situação que eu falo pra vocês. Muito difícil, né? Muito difícil. Eu acho que o Gonçalo Plata não tem a menor condição
de continuar no Flamengo depois de tudo isso que está acontecendo. Agora, o Flamengo não fechou a janela, o Flamengo não negociou ele com o Cruzeiro tentou empréstimo, o Flamengo não negociou, pediu o Kaique Bruno, o Cruzeiro também não quis, né? Brincou até, vou botar num tom de brincadeira, que queria o Caio Jorge, óbvio que o Cruzeiro não ia trocar o Caio Jorge no Plata, mas é isso, gente. É uma situação que vai ser difícil contornar, e o Flamengo esperando aí a Copa, né? De repente, com essas assistências sem querer, o Flamengo consegue negociar ele, né? Fazer gol é difícil, mas assistência sem querer, de repente, alguém contrata o Plata aí depois da Copa e o Flamengo recupera o investimento. Olha o goleiro do Mengão aí. Léo Nanete. Goleiro do Flamengo, que a gente trouxe, que tem clubes da Europa aí também interessados na contratação. Veio aí para ajudar nos treinos da seleção, convocado aí pelo Ancelotti. Aí, ó, Léo Pereira. Jogadores da o Danilo aí. Como é que vai? Bom dia, bom dia. Bom dia, Danilo. Não fala comigo, não? Logo eu, do meu? Bom dia, bom dia. Ali, ó. Léo Pereira ali escutando o Ancelotti. Jogadores ali acompanhando o que ele está passando para eles. Tivemos um leve aquecimento ali agora, preparada para a conversa. Gente, olha só, tem algo acontecendo aqui legal da gente falar, tá? O que parece um treinamento de saída de bola, uma das grandes preocupações aí da seleção brasileira, né? A seleção que precisa entrosar muito aí o setor defensivo. Ele preparou um trabalho aqui, né, de saída de bola, tá vendo aí, ó? Uma saída pressionada, pelo visto, né? Ele acompanhando tudo daqui, tentando corrigir a questão aí de saída de bola, tá? É o Pereira ali, ó. Ele conversou com os jogadores, visando aí preparar esse treinamento aí. E a saída de bola acontecendo. Ó, ele tá treinando justamente a pressão na saída de bola, tá? Isso vai ser uma situação que o Brasil vai precisar treinar muito. Boa tarde, Léo. Chico Moedas, Cazé TV. Cara, no lance do gol do Mbappé, queria que você passasse um pouco sua visão ali dentro do campo, né? O Casemiro perde a bola. Você tem 1 segundo, nem sei se 1 segundo para reagir. Queria entender ali sua tomada de decisão, caso entenda esse momento ali dentro do campo. Bom, lance do gol, um momento, como você falou, muito rápido e diante de um dos maiores jogadores da atualidade, um dos maiores jogadores em questão de velocidade também, e é um momento ali muito, muito rápido também, e acredito eu que o nível que os jogadores da França se encontram nesse momento é um nível bem alto, e deu para sentir isso dentro de campo em alguns momentos. E ali, questão de detalhe, eu acho que a gente poderia ter feito melhor, de repente, um movimento corporal melhor, ou tá um pouco mais fechado em Bremer, mas infelizmente aconteceu esse lance, e a gente sabe que qualquer detalhe que a gente desse ali para esses jogadores de frente que são fatais, e foi assim. Agora é corrigir esse detalhe que teve, um detalhe que saiu o gol da França, né? Então a gente tem que corrigir, porque tem muita coisa ainda pela frente. Oi, Léo, boa tarde, aqui. Tudo bem? Carlos Gil, Globo Sport TV. Léo, quando saiu a convocação com o Magalhães e com o Marquinhos, naturalmente são 2 jogadores que vêm atuando, são titulares. Imagino que na tua cabeça, vou para lá, vou mostrar meu trabalho, mas claramente existe uma zaga ali já formada e quero mostrar o meu serviço, seja no treino ou
as contingências te levaram a ser titular e jogar 90 minutos. Agora, o que tudo indica, o Marquinhos terá condições de voltar. Eu queria saber da tua expectativa de ter mais minutos, de voltar a ser titular, aquilo, ó, gostei, quero mais, sabendo que é a última oportunidade de mostrar em campo na seleção, que você vai continuar a jogar pelo Flamengo, mas na seleção antes da convocação final para a Copa do Mundo, e você aí está entrando na reta final para disputar uma vaga. Obrigado. Bom, desde quando eu vim para cá, eu já sabia dessa possibilidade de ter minutos, então não foi nenhuma surpresa para mim. Tinha em mente que poderia, sim, jogar em algum dos dois jogos. Veio no primeiro e assim, acho que independente de quem estiver dentro de campo ali, Marquinhos, Magalhães, Bremer, Ibañez, Danilo, eu acho que todos estão fazendo o seu melhor e preparados para fazer o seu melhor pela seleção, pelo povo, e com certeza eu quero sempre estar jogando, quero sempre estar fazendo o meu melhor para essa camisa, fazendo o melhor pelos meus companheiros. Não foi a estreia dos sonhos, não, mas eu acredito que tô tranquilo e vou seguir trabalhando para que eu possa ter mais minutos. O Wellington Campos, estou aqui na sua frente, da Rádio Itatiaia. Você é um cara muito franco, suas entrevistas são muito boas, e o Ancelotti já falou para ele que serviu esse amistoso. E para você e para os companheiros, o que vocês falaram, o que vocês analisaram? É que às vezes a gente fica muito em cima da derrota, mas em campo, como disse você, e é verdade, uma seleção pronta da França para a Copa do Mundo. Que estágio nós estamos? Bom, então estamos a um passo a um amistoso da Copa, convocação, as coisas para serem ajustadas, que serão com certeza pelo nosso técnico, mas acredito que ali dentro de campo ali eu tive uma sensação muito diferente dos jogos do Brasil, a intensidade, o nível de entrosamento de uma das melhores, se não a melhor seleção do mundo. Então, o que deu para perceber foi isso, um jogo muito rápido, muito dinâmico e de muito entrosamento da À sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Aqui. Sobre as pontuais do jogo, você toma um cartão amarelo ainda antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Queria saber se aquele cartão condicionou a situação tentando parar o ataque da França, e também sobre a iniciativa de bater uma falta perigosa. Afinal, foi um lance muito comentado no Brasil. A gente sabe que você, por vezes, bate no Flamengo. Mas de onde partiu a iniciativa para chamar a responsabilidade no momento daqueles? Obrigado. Bom, é verdade que eu estive nos dois lances dos gols da França. Sou defensor, tem que estar ali mesmo para defender. Mas o cartão não condiciona meu jogo, eu continuo jogando da mesma maneira. Logo no começo do segundo tempo eles têm o jogador expulso, então a gente tem mais a bola, tem mais, eles ficam menos com a bola, e isso faz com que a gente jogue mais ofensivamente, né, do meio para frente. Mas eu acho que, cara, o segundo tempo foi muito isso. O primeiro tempo, é verdade que a gente jogou no bloco médio ali e a gente não neutralizou muito algumas jogadas, mas eu acho que para uma estreia o saldo foi bom para tirar essa ansiedade de primeiro jogo. Léo Pereira. Em janeiro eu escrevi um artigo para o jornal, falei na televisão e gravei um vídeo dizendo que a hora de Léo Pereira, muita gente louco na cabeça as coisas. E agora você veio, e eu tenho o prazer de vê-lo na tribuna aí ao lado do nosso querido Fábio, trazendo alegria para o Paraná. Com certeza o povo do Paraná está orgulhoso do que você fez até aqui, porque afinal de contas ela é de santa felicidade, né? Trieste, Atlético, Guaratinguetá, Náutico. Como foi essa saga do nosso Léo Pereira para chegar até a seleção brasileira? Bom, feliz por representar o
não só o Brasil, mas o estado do Paraná e Curitiba também, né, que é a minha cidade natal. É um ponto importante, um ponto de uma virada de chave, de repente, na minha trajetória no futebol, que foi o Trieste, um clube formador de Curitiba, para quem não sabe, e onde me deu, de repente, a gente fala muito da oportunidade de representar o Brasil, o Flamengo, enfim, são coisas que aconteceram durante a minha carreira, mas o Trieste foi a equipe formadora que fez, eu acho que uma diferença na minha adolescência que eu vou ser grato para o resto da minha vida. Eu fico até meio emotivo assim de falar, mas é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas no momento de dificuldade minha e da minha família, na época eu tinha 12 para 13 anos, era de Curitiba e o Trieste não aloja jogadores que nascem em Curitiba, então bom, eu tinha minha casa naquele momento e, enfim, vou tentar resumir que é uma história bem longa, mas a casa da minha mãe pega fogo nessa época e o Trieste abre as portas para mim, aloja um jogador de Curitiba que não era para estar morando lá nessa época, então, e era uma época complicada. Eu tenho duas irmãs que são especiais e foi um período de muita dificuldade, porque eu tinha que cuidar delas e intercalar entre cuidar delas e treinar, então, desde novo eu tive essa responsabilidade como um dos irmãos mais velhos da minha família. E sou muito grato pelo Trieste, Atlético Paranaense, Guaratinguetá, Náutico, Orlando City também. Eu tive uma passagem breve, mas eu queria só falar desse momento que foi um detalhe importante na minha vida e sempre vou ser grato ao Trieste. Léo aqui. Eduardo Semblano, no canal Figli, Lance. Primeiro, parabéns pela história. Muito bacana ouvir isso. Humanizar o jogador, né, que muitas vezes é feito só como máquina, erro e acerto o tempo todo. Bacana pela história, parabéns. Você está acostumado a jogar num time que 95% dos jogos tem a bola, 95% dos jogos propõe o jogo, e você joga no nível sul-americano, que é sempre um tema muito discutido do futebol mundial. Você enfrentou agora, há dias atrás, talvez o ataque mais poderoso do mundo de seleções, mesmo o Mbappé não estando 100%, ele começa jogando. Queria que você falasse da diferença de enfrentamento, o que muda para você não ter a bola o jogo todo e ser atacado por um confronto de top mundial. Um abraço, boa sorte, bom jogo. Valeu, irmão, obrigado. Bom, você resumiu bem, é um dos ataques mais letais e positivos do mundo. Bom, é um pouco diferente a forma com que eu jogo no Flamengo e aqui, mas não é novidade, a gente é zagueiro, eu estou preparado para defender o tempo inteiro. Que é medido algo sem a bola, eu tenho que estar pronto e preparado para fazer aquilo com maestria. Então, defender e não jogar com a bola também é uma parte do jogo que é gostosa para a gente. Eu tive jogos pelo Flamengo em que um dos melhores jogos meus vestindo a camisa do Flamengo sem a bola, que a gente teve o privilégio de sempre estar disponível para marcar, desarmar, e acho que até o jogo contra o Racing a gente está com menos. Agora pela seleção, é um privilégio muito grande estar ali dentro de campo e poder defender e ter esses enfrentamentos que são importantes. Eu acho que estou num processo, no início de seleção brasileira, e quero evoluir, continuar evoluindo, aproveitar ao máximo cada oportunidade, cada conversa aqui dentro de campo, aqui dentro da seleção, seja com o staff, com a Ancelotti e com os jogadores. Leo, aqui Yomi Nakamura, TV do Japão e Easy News. Quando você vestiu a camisa do jogo da seleção, ou quando teve aquela preleção no vestiário, ou quando está cantando o hino do Brasil, qual imagem passou na sua cabeça e você conseguiu cantar hino também?
é uma felicidade, não cabe. É uma felicidade que não cabe no peito. Consegui cantar o hino, era um momento que eu queria muito, desejava muito, como eu sempre falei, o sonho de todo atleta brasileiro é representar o nosso povo, o nosso país. E vestiário, eu acho que com a idade, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu consigo aproveitar e visualizar e desfrutar de canto como se fosse único, e é único mesmo. Então, fiquei muito feliz por cada momento com o vestiário, vestindo camisa de aquecimento, minha chegada aqui também, tendo os primeiros contatos com os jogadores e com a comissão. Então, estou tentando aproveitar ao máximo cada momento aqui, porque isso é valioso demais, para poucos. Léo, aqui, Rodrigo do canal Vamos. No ano de 2025, você viu todos os seus companheiros ali de zaga do Flamengo, então Danilo, Alexandro, Léo Ortiz, sendo uma seleção. Esse tempo foi passando, você fez um baita ano de 2025, foi muito campeão. Chega em 2026, assim, altíssimo nível, e chega finalmente a sua chance. Eu queria que você falasse como foi esse processo, assim, de você não desanimar nessa busca por uma convocação na seleção brasileira, buscar a sua chance de estar aqui e essa chance de ter chegado faltando tão pouco tempo para a Copa do Mundo. Bom, sempre foi um privilégio, uma honra estar com jogadores de seleção brasileira e de outras seleções no Flamengo. E eu sempre fui muito curioso e sempre perguntei muito sobre como era estar aqui, como era o dia a dia. E, cara, é simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico. Você tá aqui, você tá desfrutando e conversando com multicampeões, com técnico que é tantas vezes campeões. Então, como eu falei, eu tento aproveitar ao máximo esse momento e evoluir. Eu acho que eu tenho muito ainda para conquistar e para pegar. Então, eu acho que esse é o meu objetivo. Léo, aqui Thomas Savoy, X-Sports. Indiscutivelmente, você é um dos melhores zagueiros em atividade no Brasil. Já foi convocado para a seleção sub-17, para a sub-20. É a sua primeira oportunidade mesmo na seleção principal. Você é um cara que ganhou muitos títulos, né? Teve muitas conquistas recentemente. Em que prateleira você colocaria a conquista de ter sido convocado para a seleção agora? Você falou um pouco de como foi o dia a dia, mas em que nível você colocaria? Qual o nível dessa conquista? Obrigado e parabéns, bom jogo. Bom, é imensurável. Com certeza, o jogo passado foi um dos jogos mais importantes da minha carreira, se não o mais importante. E a gente comentou antes do jogo começar, do amistoso, né? Começar, que seria um jogo, uma final para nós, e para mim não foi diferente. Eu acho que eu considerei também como um dos jogos mais importantes da minha carreira, porque eu sabia da dificuldade, da responsabilidade que era jogar aquele jogo. Mas por outro lado também com a mente limpa, sabendo que eu tinha que fazer aquilo que me trouxe, que me levou até vestir essa camisa. Então foi isso que eu tentei fazer e aproveitar durante esse jogo, e com certeza foi um dos jogos mais importantes da minha carreira. Tudo bom, Léo? Felipe Killing aqui da TV Bandeirantes. Há menos de 3 meses a Copa está em estágio. O Brasil pegou uma França já pronta e o Brasil está em construção. Mas tem também muitos desfalques, muitas caras novas. Mas levando tudo isso em consideração, você acha que ganhou um outro peso? O jogo tem um peso importante para a seleção. A gente vai tratar todos os jogos como uma final. Não, como eu falei na resposta anterior, não existe jogo amistoso para a gente mostrar. A gente sabe que pode ser, de repente, uma oportunidade de repente, numa lista final de Copa. Então a gente vai com a mesma responsabilidade, a mesma entrega que a gente tem tido nos últimos jogos. E a gente vai ser muito forte para a gente conquistar essa vitória, que vai ser muito importante para a sequência. Aqui no fundo, no meio aqui, Monique Danello, TNT Esportes.
A gente sabe que numa defesa com tantos desfalques para um cara que está chegando agora como você, talvez seja até mais difícil de se encaixar do que numa defesa que já estivesse em funcionamento. Você jogou com Wesley na lateral direita no primeiro jogo, que é um cara que você já conhecia, e hoje a gente viu pelo menos o Ancelotti no início de trabalho ali usando o Danilo na lateral. Quanto isso te ajuda num processo, né, desse momento que você está chegando, que é uma defesa toda modificada, ter esses caras que já trabalham com você e que você já tem algum entendimento tático? Bom, é importante ter o Danilo próximo, dentro ou fora de campo. É um cara que sempre está tendo conversas muito interessantes, sempre voltada para o melhor do grupo. Então, não sei qual que vai ser a linha de 4 ou quem vai jogar, mas é importante ter um jogador desse calibre sempre ali do nosso lado, ajudando e mostrando os caminhos que de repente a gente pode fazer que vão dar certo. Então, e a gente tenta aproveitar ao máximo, porque é um cara que é multicampeão, um cara muito experiente, e assim como vários jogadores ali da linha de defesa também tem experiência, e eu acho que a gente tem essa facilidade também de, por mais que seja a primeira vez que a linha jogou, é a primeira vez que a gente está treinando junto também, alguns jogadores, a gente tem essa facilidade de se adaptar o mais rápido possível e fazer aquilo que o Ancelotti pede. Última. Aqui, Léo, tudo bem? Isabelle Costa. Eu queria que você pudesse falar sobre como tem sido para você esses dias aqui com a seleção, com os jogadores, além dos jogadores que você já tem um convívio, mas deu para ver ali também, a CBF até postou um vídeo seu com o Luiz Henrique. Como é que tem sido essa troca com eles, com o Ancelotti também, que é um técnico multicampeão, e se você já passou pelo trote, na verdade, não só você, né, mas vários, porque são vários, né? Não passei pelo trote ainda, acredito que seja hoje. Cara, te falar, galera, a gente tem um grupinho bom ali, né, de novatos. Eu acho que são o quê? Uns 5, 6. Então a gente tá tentando se ajudar, ó. Quando alguém contar uma piada, todo mundo dá risada. Cantou a música, bate na mão também. Bora, todo mundo junto. Mas, tô tentando. Estou tentando também extrair ao máximo desses jogadores fantásticos que a gente tem, como Vini, Rafinha, Casemiro, entre outros, que são multicampeões, e também tentando extrair ao máximo da comissão do Ancelotti, porque ele é diferente. Obrigado, Léo. Obrigado a todos. Daqui a pouco, o Igor Thiago. Seleção brasileira primeiro.